Tratar a obesidade não tem nada a ver com ficar magro. Foi por causa de um susto que você teve, você começou a cuidar da sua saúde. O peso não significa que você está ou não saudável, então pense em ter um estilo de vida saudável. Claro que se ela me disser que ela só gosta de pizza e batata frita, a gente vai tentar dar uma ajudinha. Vou fazer um teste com você, pode ser? Pode fazer. Abacate ou abobrinha? Abobrinha. Abobrinha ou espinafre? Abobrinha. Abobrinha ou mandioquinha? Mandioquinha. Ah, então toca aqui. Somos dois. Oiê! Seja muito bem-vindo ao videocast Meu Peso, Minha Jornada. Eu sou Evaristo Costa e a gente está usando esse espaço aqui para a gente falar de qualidade de vida, de mais saúde. Eu tenho certeza que você vai se interessar por esse assunto e vai aprender muito com os nossos entrevistados. E antes de eu apresentar os entrevistados de hoje, eu queria que você curtisse esse vídeo, que você passasse a seguir a gente nas redes sociais, que você clicasse aí no sininho para receber notificações sobre os próximos episódios. A gente está trocando informações, falando com pessoas diferentes, histórias diferentes, e a gente está tentando entender também como lidar melhor com o excesso de peso, mais especificamente com a obesidade. Hoje estão aqui comigo a influenciadora Amanda Pieroni e também a psicóloga Andréa Levi. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigado vocês pela presença de vocês aqui. Bom, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai conversar sobre a importância do tratamento multidisciplinar e também como iniciar o tratamento nessa jornada. E por isso a gente está aqui com vocês para a gente trocar essa informação. Vou começar com a Amanda, porque a Amanda é conhecida na internet, gosta de falar de estilo, né, de moda, mas não gosta que esse estilo, que essa moda seja comparada ao corpo, né? Que as pessoas gostam só da estrutura externa. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando você começou na internet, as pessoas te viam de outro jeito, peso nunca foi problema para você, mas de um tempo para cá você apareceu magra. O que aconteceu? Surpreendeu até seus seguidores. Sim. Eu sempre fui muito tranquila com peso e muito feliz em todas as minhas versões. Porém, eu fui a endocrinologista com os meus exames de rotina e eu fiquei um pouco surpresa, assim, espantada, na verdade, com os meus resultados, porque a glicemia e o colesterol tinham dado bastante altos e eu fiquei assustada porque eu tenho histórico, tanto na família da minha mãe como do meu pai, né, dessas duas doenças. Então eu fiquei assustada e eu resolvi mudar, assim, meus hábitos e, enfim, ter um estilo de vida mais saudável. Quais foram as recomendações do médico? Quando você saiu do médico, o que ele recomendou para você? Bom, a primeira coisa foi eu ir a um nutricionista. Eu não queria fazer nenhuma dieta restritiva e eu não queria tirar nenhuma dieta da minha cabeça, eu queria ter um acompanhamento médico. Então eu fui a nutricionista, ela me perguntou todos os alimentos que eu não abria mão, todos os alimentos que eu queria manter, o que eu não queria. Então ela não excluiu nada, ela manteve todos os alimentos que eu queria na minha dieta. E junto com isso, o marido dela é um personal trainer e ele montou um treino pra mim com os exercícios que eu gosto de fazer. E aí eu fui adequando as coisas conforme eles iam me acompanhando, a gente ia trocando algumas coisas, adicionando outras. E foi assim que começou esse meu processo. Foi por causa de um susto que você Exato. teve, você começou a cuidar Minha saúde. da sua saúde. Exato. Então, você tinha um problema de saúde, você não tinha preocupação com o seu peso. Não, nunca foi uma questão pra mim, o peso. Sempre foi uma questão de ter os exames com bons resultados e ter um estilo de vida saudável, que eu tivesse uma boa qualidade de vida. André, é justamente isso que leva uma pessoa a buscar ajuda, né? Quando ela percebe-se, eu tô acima do meu peso, eu tenho obesidade, mas eu sou saudável. Aí quando vai fazer o exame e descobre que não é tão saudável quanto esperava, esse é o gatilho? Esse é um dos gatilhos, né? Tem muitos gatilhos que levam a pessoa a querer cuidar da saúde, do peso e do peso através da saúde e vice-versa, né? Muitas pessoas, a Amanda trouxe um exemplo muito bom, porque no exemplo dela, ela estava preocupada então ela faz os exames de rotina e ela estava preocupada em mantê-los saudáveis. Mas a gente sabe que uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, algum exame vai alterar em algum momento, né? Isso aqui não é trombetas do apocalipse, não. Isso aqui a gente sabe que pela sobrecarga que a obesidade e o sobrepeso trazem, né, o nosso corpo fica cansado, a gente sobrecarrega os nossos órgãos, a gente sobrecarrega o pâncreas, o rim, o cérebro, o coração, fica tudo sobrecarregado. Então, em algum momento, os exames começam a
a não ficar tão legais. Então, essas pessoas que falam, ai, eu tenho obesidade, mas meus exames são ótimos, tá tudo bem, a gente sabe que eles, daqui um pouco tempo, seja, depende do tempo de exposição à doença, obesidade, depende da idade, depende da genética, de um monte de coisas, esses exames não vão estar tão bons assim, né? Então, a gente sugere tratar a obesidade por si só, o sobrepeso por si só. Veja bem, tratar a obesidade não tem nada a ver com ficar magro, né? Tratar a obesidade tem a ver com sair de um patamar mais perigoso, vamos dizer assim, mais arriscado do ponto de vista de se transformar em doenças metabólicas e acarretar ou piorar outras doenças, né? E perder peso é o tratamento, né? Então a gente não advoga para que a pessoa seja magra, cada um tem a sua estrutura de corpo, tá tudo bem. Mas sair de um determinado patamar mais perigoso, ir para um outro e ficar bem com menores riscos. Aí, como as pessoas vêm? De diversas formas. Amanda foi procurar um endocrinologista, algumas pessoas vão a um ginecologista e saem com esse assunto. Algumas pessoas me procuram como psicóloga antes, né? Querem falar sobre isso, mas ainda não sabem muito bem como e querem uma indicação. Então, tem gente que procura nutricionista antes. Inevitavelmente, a gente vai precisar de pelo menos 2, 3 profissionais ali cuidando, mas como ela chega, o profissional que ela confiar e que entenda de obesidade. Uma informação que a Amanda deu, que eu acho que é bem importante, quando ela foi procurar uma médica, a médica adequou a nutrição dela de acordo com o que ela gosta e com o que ela quer. Eu acho que isso é muito importante para uma pessoa que começa um tratamento, você adequar ao estilo de vida daquela pessoa, porque senão o sucesso pode não ser alcançado. Sem dúvida. Isso é muito importante, Evaristo, pelo seguinte, por vários motivos. O primeiro deles é acesso, tá? Você pode encontrar uma nutricionista ótima, que vai te passar um cardápio ótimo, mas ela vai te dar alimentos não acessíveis para você. Vamos pensar que a gente está falando de uma mãe periférica, dependente do SUS, que mora longe, que pega 3 horas de condução por dia, que chega em casa e ainda tem que cozinhar. Se a nutricionista der coisas muito rebuscadas, com alimentos mais difíceis de acesso, ou até mais caros, etc., ela não escutou, provavelmente, quem estava na frente dela. Então, esse é um ponto importante, né? Segundo ponto, isso que a nutricionista da Amanda fez. O que faz falta para você? O que você ama? Eu já vi nutricionista tirar arroz de uma mulher japonesa. Faz parte da cultura japonesa. Exatamente. Então, assim, né, vamos olhar para a pessoa que está na nossa frente, escutar, falar o que faz sentido para ela, né? E aí a gente pode trabalhar com todos os alimentos. Em quantidades e frequências, a gente consegue adequar ao que ela gosta. Claro que se ela me disser que ela só gosta de pizza e batata frita, a gente vai tentar dar uma ajudinha. Mas não me parece que era o caso, né? Então dá para trabalhar, temos infinitos alimentos para a gente trabalhar, mas sempre escutar primeiro quem é essa pessoa. Aqui a gente está falando do atendimento de médicos, de especialistas. Como é que foi para você, Amanda, a participação da sua família, dos seus amigos nesse processo? Então, ao mesmo tempo que eu comecei o meu processo, a minha irmã também começou, então eu tive uma ajuda muito forte dela, a gente se apoiava muito enfim, foi muito fácil esse processo, acho que por conta disso, não fácil, mas eu acho que foi, eu tive uma motivação com ela, assim, e o meu marido também, ele me ajudou muito, então, a gente sempre ia caminhar no parque, ele sempre me apoiou muito, sempre me ajudou muito, e meus pais também, então eu sinto que graças a esse apoio que eu tive das pessoas ao meu lado que eu consegui. Você foi abraçada por eles todos. Exatamente. É essa a minha pergunta, qual é a importância desse abraço? Esse é o melhor dos mundos, né? A rede de apoio que funciona, que não julga, né? É uma família funcional, que estava ali parceira, esse é o melhor de todos. Mas entre esse, que é o perfeito praticamente, e alguém que não tem apoio nenhum, às vezes o apoio da pessoa vão ser exatamente os profissionais de saúde. Eu diria para as pessoas que estão nessa jornada, busque um apoio possível, né? Não adianta você forçar a pessoa que não quer, que não está nem aí. Muitas vezes acontecem configurações familiares, por exemplo, em que tem uma pessoa com obesidade e todo mundo é magrinho. Aquela pessoa geralmente é bastante incompreendida, né? Fecha a boca, vai, para com isso. Sofre bullying. Exatamente. E tem o contrário também, né? Aquelas pessoas que todos têm obesidade na família e um
resolveu fazer o tratamento, emagreceu, está emagrecendo, está em processo de emagrecimento, seja com medicamento, seja com cirurgia bariátrica, seja com reeducação de todos os tipos, com todos os apoios, e essa pessoa está emagrecendo. Aí também sofre bullying no sentido de, agora que você está emagrecendo, né, ficou fresco, ficou chato, agora tudo você quer comer não sei o que lá. Então, isso, além de não ser um apoio, é um desincentivo para que a pessoa continue, né? Então, de novo, eu digo, para você que está buscando uma jornada de perda de peso e de saúde, busque pessoas que te apoiam. Se tiver na família, melhor ainda. Se não tiver, a gente acha alguém. Amanda, o que foi mais difícil ou o que é mais difícil para você ao longo dessa jornada? Bom, a gente tem um estilo de vida muito corrido, né? A gente vai pra lá, vai pra cá. Eu acho que o primeiro desafio pra mim foi criar uma rotina de exercícios e fazer essa rotina de exercício virar um hábito. Então, tentar ir todo dia. Óbvio, no começo eu não conseguia, eu ia muito pouco, assim, eu comecei caminhando ao invés de correr. Então, justamente foi essa dificuldade de colocar no meu dia a dia e de fazer se tornar um hábito, e a questão de controlar a minha ansiedade. Porque eu sempre descontei muito as minhas frustrações na comida, e, por exemplo, ao invés de eu comer, antigamente, ao invés de eu comer um pedaço de chocolate, eu acabava comendo a barra. Então eu acabava descontando muito a minha ansiedade na comida. E eu acho que essa dificuldade de conseguir controlar a minha ansiedade e ver a comida de uma maneira saudável, e não como uma maneira de eu descontar as minhas frustrações, acho que esses 2 pontos foram as minhas grandes dificuldades, assim, nesse percurso. É importante nesse percurso a saúde mental. Sem dúvida. Que é isso que ela tá falando, né? Sem dúvida. A saúde mental, ela tem que ser abraçada, acolhida. E muitas vezes, quando a pessoa passa num profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, a primeira coisa que a gente tem que fazer bem feita, né? Primeiro, eu sempre recomendo, procure um profissional especialista em obesidade, transtornos alimentares, se for o caso, porque o olhar desse profissional é completamente diferente de alguém que, por exemplo, atende criança ou atende outro público. A gente se especializa dentro da psicologia também, né? Então, a saúde mental, ela tem que ser, a gente fazer um psicodiagnóstico, né? Um psicodiagnóstico, porque por trás dessa, talvez, compulsão alimentar, por trás desse comportamento de compensar na comida, pode ter uma depressão leve, pode ter um transtorno de ansiedade. Essa pergunta que eu queria te fazer. Quanto que a obesidade afeta o psicológico da pessoa? Bastante, bastante. Porque pensa que a pessoa com obesidade, ela, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela tem que pensar no corpo dela, ela queira ou não. Porque ela tem que pensar, aqui dói. Ela tem que pensar na roupa que ela vai vestir, não ficou tão legal. Ela tem que pensar que, nossa, ela saiu com os amigos naquela cadeirinha ali, daquele barzinho, daquele restaurante, eu acho que não vai dar certo. Aquela cadeirinha que abre a perninha, assim, né? Ela quer estudar, quer ir para a faculdade, mas tem escadarias enormes. Então, quer ir andar de ônibus, tem uma catraca que talvez ela não caiba. Então, a pessoa com obesidade, ela se vê em inúmeras situações ao longo do dia, de todos os dias dela, né? De situações de exclusão, fora os bullying, fora o que todo mundo manda as pessoas fazerem. Então, a saúde mental, ela é bastante afetada pela obesidade, porque não é fácil ter um corpo com obesidade. E ninguém nunca escolheu ter obesidade. Obesidade é uma doença que é mistura de genética e ambiente, grosso modo, e que ninguém acordou um dia e falou, oba, quero ter obesidade. Né? A obesidade, ela vai se instalando por questões do nosso corpo, em maior grau ou em menor grau. E uma coisa muito importante para a pessoa conseguir fazer o tratamento é ela entender a doença, ela entender essa condição, ela entender a obesidade. Ai, por que eu? Bom, aí a gente vai falar de fatores não modificáveis como genética, por exemplo. Mas como eu posso fazer para ter o melhor tratamento, o melhor acesso, não deixar minha obesidade se agravar, manter o peso também é um tratamento, né? Às vezes a pessoa idealiza lá 30 quilos a menos e enquanto ela não chegar naquilo, não valeu nada. Não, você emagrecer 5, você emagrecer 10, você manter esses menos 10 ali, já é um tratamento. Então, é complexo, mas a pessoa precisa entender a doença para poder manejá-la. Fazer exercício foi fácil para você?
Não, no começo não, eu lembro que logo no início, assim, quando eu tentava correr, eu sentia dor no joelho, então eu tive que ir bem aos pouquinhos, assim, mesmo na questão da musculação, pra fortalecer os membros, então eu comecei caminhando, depois eu fui evoluindo os exercícios, então agora meu condicionamento já tá bem melhor, mas foi um caminho bem longo a ser percorrido. Vou fazer um teste com você, pode ser? Pode fazer. Vocês já devem ter visto na internet uma brincadeira que é isso ou aquilo. E você está falando que teve um pouco de dificuldade de começar a atividade física, então eu vou te perguntar algumas coisas, você me diz o que você prefere ou o que você não prefere. Combinado. Quais são suas preferências, pode ser? Pode ser. A gente vai ver o que vai ganhar. Pode ser. Vamos começar? Tá aqui no telão, é isso ou aquilo? Vamos lá. Amanda, você prefere caminhada ou corrida? Corrida. Corrida ou natação? Natação. Natação ou vôlei? Natação. Natação ou spinning? Olha, é difícil porque eu amo spinning. mas- Natação ou spinning? Natação. Natação ou musculação? Natação. Natação quase que ganhou de ponta a Sei, ponta. mas é porque eu vou te contar, eu fui atleta e eu competi em natação dos 12 aos 16 anos, então é uma atividade física que eu gosto muito. Tá, você tá já incluída Já, nessa exatamente. natação. Doutora, existe alguma atividade física boa para a cabeça da gente que todo mundo pode fazer? Aquela que a gente faz. Ou aquela que a gente gosta? Aquela que a gente gosta. Dançar, nadar, fazer. Claro, a intenção da atividade física é sempre ter condicionamento e ganhar massa muscular, ou não perder massa muscular no processo de emagrecimento. Isso é muito valioso. Mas se eu vou recomendar para uma pessoa que detesta correr, que tem que correr, qual é a chance dela aderir? Né? E ela ama nadar. Eu vou falar, nadar não, você tem que correr. Não faz sentido. Então, é a que ela faz com frequência, não é aquela que sustenta a academia, se matricula e paga o ano e não vai, tá? É aquela que a pessoa tem o mínimo prazer de ir. Tem gente que não tem prazer nenhum, acorda e vai. Mas por isso eu digo, encontre uma atividade física que faça sentido para você. E nessas, muita gente faz amigos, aula de dança, se diverte. Por questões químicas, isso tem tudo a ver com saúde mental também. Aliás, o melhor antidepressivo que existe é atividade física. Bom, vamos fazer mais uma rodada com você, tá, Amanda? A gente Ok. já falou de atividade física, a gente vai falar agora de alimentação, que é tão importante quanto Sim. a atividade física. Então, vamos lá. Você prefere cenoura ou beterraba? Cenoura. Cenoura ou abacate? Abacate. Abacate ou abobrinha? Abobrinha. Abobrinha. Abobrinha ou espinafre? Abobrinha. Abobrinha ou mandioquinha? Mandioquinha. Então toca aqui. Somos dois. Adoro mandioquinha também. Mandioquinha ganhou, Amanda. Eu gosto de mandioquinha. A alimentação modifica a nossa cabeça também? O tipo de alimentação que a gente tem ao longo do Sem dia? dúvida. Ou a nossa Sem dieta? Sem dúvida. O repertório alimentar mais amplo faz com que a gente tenha mais nutrientes, mais vitaminas, funcione melhor a cabeça. Aquelas pessoas que só comem ultraprocessados, congelados, essas coisas, né, que são prontas, que o seu corpo não precisa trabalhar para processar, isso realmente é muito ruim e afeta sim a saúde mental. Bom, você criou um quadro famoso na internet, muita gente te acompanha nas redes sociais. A minha primeira pergunta é por que você criou esse canal? E minha segunda pergunta, se você recebeu muitas críticas quando você emagreceu. Bom, eu criei a princípio justamente para mostrar isso, de que você pode ter estilo independente do seu corpo. E para falar um pouco sobre moda, para mostrar um pouco o meu mundo. Eu sempre gostei muito de moda, então eu criei justamente para isso. E, desculpa, a segunda pergunta era? A segunda pergunta é se você recebeu muitas críticas. Muita crítica, principalmente por causa do meu processo de emagrecimento, justamente porque eu fazia esse quadro, porque eu sempre quis desassociar o fato de o estilo é só para pessoas magras. Eu recebi bastante crítica na rede social, principalmente quando as pessoas começaram a perceber, porque assim, eu lembro que foi um processo bastante longo, durou, assim, desde que eu comecei fazem 2 anos, e eu acredito que os vídeos pararam de aparecer por um tempo e voltaram a aparecer logo que eu tinha emagrecido. E as pessoas tomaram um choque, porque, óbvio, a pessoa parece muito mais magra, elas tomam um choque e não viram todo esse processo. Então, acabou que eu tive muita crítica nesse momento, mas eu acho que as pessoas acabaram descendo meus vídeos, vendo todo esse processo e entenderam que realmente foi uma evolução. Que tipo de crítica? As pessoas... Haters?
Sim, e as pessoas não falavam, achavam que os meus motivos não eram ligados aos meus exames, que eu tinha outros motivos, que era simplesmente, Que era só estético. Exatamente. Que era justamente o que você falava contra. Exatamente. Foram principalmente essas críticas que eu recebi. Você acha que você tá hoje na sua melhor versão? Com certeza. Eu acho que foi o que eu busquei, assim. A gente tá falando, não tô falando de estética, eu tô falando Sim. realmente de qualidade de vida, Sim, de saúde, exatamente. você está. Com certeza, eu sinto que, por exemplo, eu melhorei muito meu condicionamento, eu ia no parque com meu marido, não conseguia andar, então hoje em dia eu consigo correr, caminhar, fazer muito exercício, minha ansiedade tá muito mais controlada, eu enxergo a comida com outros olhos, e eu tenho muito mais motivação, vontade de fazer as coisas. Ao acordar, assim, eu lembro que eu acordava muito cansada, e agora não, eu acordo mais motivada, com mais vontade de fazer as coisas, com mais disposição de fazer. Isso melhorou muito minha qualidade de vida. Qualidade de vida. Não preciso nem te perguntar, então, o que melhorou na sua qualidade de vida, que você já respondeu. Mas ela falou das críticas também, dos haters. Quanto isso afeta a nossa cabeça, o nosso psicológico? Então, se a gente estiver preparado para isso, eu sempre brinco que os haters são os mais fiéis. Eles estão sempre ali criticando. Isso que dá um engajamento. Exatamente, dá um engajamento. Mas uma coisa interessante que eu quero falar é que a gordofobia, o preconceito contra as pessoas com obesidade, ela tá aí o tempo inteiro, né? As pessoas que têm obesidade, elas sentem no olhar, elas sentem numa fala, elas sentem numa atitude, alguém fazendo ela se sentir não bem recebida ali. Então, isso existe o tempo inteiro. Mas eu quero dizer uma coisa que, assim, para as pessoas se encorajarem, que é o seguinte: se você vai buscar um tratamento para sua obesidade ou para o seu sobrepeso, simplesmente porque você está se sentindo mal com o seu corpo, seus exames estão lindos por enquanto, tá? Tá tudo bem, glicemia ótima, tudo funcionando, pressão tá boa, mas você tem o desejo de emagrecer porque você tem um sobrepeso ou uma obesidade. Isso não é feio, isso não é pecado, não tem que se justificar, né? Se você vai a um médico, um psicólogo, um nutricionista e você quer emagrecer, você não precisa chegar se desculpando, como frequentemente acontece no meu consultório, a pessoa chegar: olha, desculpa, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho força de vontade, mas eu queria emagrecer, mas é pela saúde, viu? Não é pela estética. E eu falo: se for pela estética, tá tudo bem também. Né? A saúde mental também passa por a gente querer se sentir bem. Eu fui num médico, ele falou que meus exames estão ótimos, que deixa assim, mas eu tenho vontade de emagrecer. Então vamos lá, vamos emagrecer. Claro, se ela tiver um sobrepeso, tiver indicação para emagrecer, vamos lá, não tenha um alto preconceito, né, de perder peso, porque você está se sentindo mal, tá tudo bem. Eu lembro que, assim, né, eu tinha várias críticas nos vídeos e eu lembro que alguns comentários eram justamente sobre isso. Eu falei muito que era por causa dos meus exames, fiz vários vídeos explicando. E tinham muitas pessoas que comentavam isso. Se não fosse pelos exames, se você tem uma vontade de emagrecer, qual é o problema? Eu acho que é justamente isso. Além do acompanhamento psicológico, quais são as outras formas de se tratar o sobrepeso, a obesidade? Aí eu estou falando assim de medicamentos, de repente uma cirurgia. Quais são os tipos de tratamento? São vários, né? São. Avaliação bem feita. A gente não tem uma obesidade. A gente tem um ser humano com um combo ali, né, que inclui a obesidade, e a gente vai avaliar tudo. Vai avaliar a saúde mental dele, vai avaliar a saúde física, vai avaliar o condicionamento, vai avaliar o que ele quer, né, a que ele está disposto, o que o faz sofrer e quanto, né? Se tem mais a ver com o corpo, se tem mais a ver com os exames, se é tudo junto, se é a saúde mental. E a gente vai avaliando, fazendo essa avaliação global, através de vários profissionais envolvidos ali, a gente vai poder propor para ele, para essa pessoa, um tratamento mais adequado possível. Para algumas pessoas, é sim a cirurgia. A cirurgia, muita gente fala, a cirurgia é o último caminho. Não, a cirurgia não é o último caminho. A cirurgia é apenas uma ferramenta em que essa pessoa vai ter que ser muito bem preparada para conduzir, eu brinco que vai tirar uma carteira de habilitação para conduzir essa cirurgia para o resto da vida. Então, se for cirurgia, a gente vai prepará-lo e vai encaminhar. Se for medicação, junto com toda a psicoterapia, a reeducação alimentar, a atividade física, esse vai ser o combo ideal para aquela pessoa. Tem pessoa que só com um ajuste nutricional dá certo também, né? Tem pessoa que está muito sedentária e quer sair do sedentarismo e quer mudar hábitos.
pode ser que a medicação ajude também. Então, veja, tem vários formatos, são como pecinhas que você encaixa essa com essa com essa, ou essa com essa com essa, né? E esse vai ser o tratamento daquela pessoa. Não existe um tratamento único para emagrecer. É individualizado. É individualizado sempre. E não existe milagre, tá? Isso é importante a gente falar. Amanda, a gente tá chegando ao fim já dessa conversa. Quando é boa, passa rápido Sim. mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão começando agora essa jornada, porque às vezes precisam de um incentivo. Ouvir uma pessoa que tem uma história de vida, que viveu isso daí e que pode compartilhar. Você, pronto, bateu em mim, era isso que eu precisava ouvir. Sim. Você pode dar uma Claro. dica pra gente? Eu acho que é primeiro entender o seu corpo. Eu acho que tem muito isso. Quando eu lembro que eu cheguei na nutricionista, ela me perguntou o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu acho que tem essa questão do autoconhecimento. Você se perguntar o que você gosta de fazer, quais exercícios você gosta de fazer. O segundo ponto é saber que é um caminho a ser percorrido. Não é fazer uma dieta restritiva, mudar tudo, querer tirar todos os seus alimentos da sua alimentação diária, querer cortar carboidrato. Então, eu acho que não tem nada disso. Você tem que entender que é um caminho, que você tem que mudar sua alimentação aos poucos, enfim, fazer uma reeducação alimentar. Gostou do que ela falou? Muito, muito. Gostei muito. Você foi fazer psicologia por quê? Aham. Você é jornalista. Percebi. Bom, rapidamente vou contar minha história. Acho que sempre a nossa profissão diz bastante sobre a gente, né? Eu tive uma infância de obesidade grave, fui uma adolescente com obesidade, uma adulta jovem com obesidade, e quando eu cheguei no último semestre da faculdade, eu estava com 143 quilos, um IMC de 48. Isso foi o ano de 1999, a cirurgia bariátrica estava começando e eu resolvi que eu ia fazer, porque desde a minha infância eu tinha feito vários tratamentos, enfim, na época eram bem mais primitivos do que são hoje e eu não conseguia emagrecer, engordava bastante. Fiz a cirurgia, esse ano está fazendo 25 anos da minha cirurgia, tive altos e baixos, mas no começo, naquela época, a cirurgia em si já era ok, o ato cirúrgico, mas as orientações não existiam, então eu fui desnutrindo. Eu falei, é melhor eu estudar, porque senão eu vou morrer. E aí eu fui para o Hospital das Clínicas, fiz um estágio lá, estudei muita nutrição também, porque né, eu precisava me ressuscitar, me nutrir, e aí eu resolvi me especializar em tentar ajudar essas pessoas que passam pela obesidade clínica, cirúrgica, seja lá o que for, e eu amo o que eu faço. Como é a sua jornada hoje? A minha jornada hoje é de muito autocuidado, né? Eu aprendo todo dia com os meus pacientes, mas eu escrevi um livro que é exatamente para que as pessoas não precisem passar por isso. O livro está sendo revisado, então ele vai ter edição de 10 anos agora, chama Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, e eu manejo os meus menos 60 quilos para lá e para cá. Claro que tem épocas da vida, mudanças hormonais, menopausa e etc., que a gente está sempre lutando, mas atividade física, alimentação de qualidade, saúde mental funcionando e manter a ordem. É perfeitamente possível administrar a obesidade, aceitando como ela funciona, tem seus altos e baixos, e saber que momento você precisa de uma medicação para te ajudar, que momento você precisa de mudar o treino, que momento você precisa dar uma reciclada na saúde mental e sigamos, é para o resto da vida. Sim. Tanto o tratamento clínico quanto o cirúrgico são para o resto da vida. Para a gente encerrar, Andréia, eu queria que você desse 3 dicas para quem está começando essa jornada agora. Bom, primeiríssimo lugar, tente procurar profissionais especialistas, né? Entre lá no Meu Peso, Minha Jornada, procure informações de qualidade. Tem muita informação de qualidade na internet, mas também tem muita tentativa de venda de milagres. Não acreditem em milagres, não existem. É bobagem, você vai perder dinheiro, tempo e vai prejudicar seu corpo, tá? Então, procurem especialistas sempre. Tem muita gente disponível, Amanda, a gente está em redes sociais, a gente indica se precisar. Então, essa é a minha indicação número 1, profissional especialista. Se você quebrou o pé, você não vai ao ginecologista. Simples assim, né? Segundo, não tenha medo de perder peso. Eu acho que
o processo de perda de peso, ele causa muito medo, porque a pessoa já se sentiu fracassada muitas, inúmeras vezes. Ela já foi lá, tomou um remédio, não funcionou. Ela foi lá, fez atividade física, não funcionou. Ela mudou a dieta, não funcionou. Mas talvez ela não tenha feito o que é indicado para ela. Talvez ela tenha feito o que ela viu na revista, ou viu em algum lugar e não funcionou para ela. E terceiro, não crie uma expectativa de que o tratamento tem um ponto final. Ele não tem. Se você tem obesidade, você tem uma doença crônica. É como eu que uso óculos. Eu vou usar óculos sempre que eu precisar ler. Não tenho a opção não usar óculos. Uma pessoa hipertensa, tanto faz se ela tem obesidade ou não, ela vai acordar e vai tomar um remedinho todos os dias e ela sabe por quê, né? Então a obesidade é a mesma coisa. A gente tem que olhar para ela, aceitar que ela está ali e fazer o melhor tratamento possível. Agora a gente está encerrando. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, Obrigada a você. Quero agradecer a Andréia, Muito obrigada. Amanda, que Obrigada. participaram desse nosso videocast, Meu Peso, Minha Jornada. A gente está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa troca de informação. É assim que a gente consegue chegar nas outras pessoas, dando exemplos de pessoas que conquistaram, que conseguiram, que lutaram, que não foi fácil o caminho para percorrer. Então é legal essa troca de informação. E lá no nosso site, meupesominhajornada.com.br, você encontra outras informações. Você pode assistir lá também os outros videocasts que a gente fez falando sobre esse assunto, sobre sobrepeso e sobre obesidade, como conseguir qualidade de vida e saúde. É só você entrar lá e assistir todos os outros episódios. E se você gostou, compartilhe esse vídeo também. Por que você não pode mandar para um vizinho seu, para uma amiga sua, uma pessoa que você acha que pode estar com obesidade e ainda não teve aquele estralo? Você pode ajudar as outras pessoas. Segue a gente também nas redes sociais, a gente tá lá, traz informações de primeira e relevantes para você. Então, é só curtir. Tchau e até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Imagina, obrigada a você.